nuestras clases cerca verbos en pretérito imperfecto de indicativo. Pretérito imperfecto de indicativo. En resumen, habla de una situación del pasado. Esta acción tuvo un tiempo definido. Esta acción tenía una frequência. Não ocorreu solo uma vez. Bom, gente, o pretérito imperfeito indicativo ele é um verbo bem simples, né? Embora a gente analisando a sua conjugação, a gente vai ver que é bem parecido em relação ao português. Mas ele traz o quê? Fala de uma situação do passado, claro, a ideia de pretérito já traz essa ideia, né, de passado. Traz uma ação de um tempo definido. Foi um passado que ele acabou. Era um passado que sempre acontecia, mas que ele teve um fim. E esta ação, como eu já disse, tinha uma frequência, né? Então era uma ação que acontecia, mas que ele não aconteceu só uma vez. Era uma ação frequente, né? No passado, mas que sempre acontecia, tá bom? Verbos em pretérito imperfecto de indicativo. Exemplos. Quando era niño, estudava em aquela escola. Então, quando era, então é um passado. Aí já temos um verbo no pretérito imperfeito. Eu estudava naquela escola. Então, essa alteração do nosso V para bem espanhol. Estudiava, estudava. Né? Então, será que eu ia para a escola fui uma vez só para a escola? Não. Era uma ação passada que ela sempre acontecia. Então, quando era niño, estudava em aquela escola. Outro exemplo. Eu vivia com meus abuelos. Então, uma ação passada que teve um tempo delimitado lá no passado. Foi uma ação que aconteceu muitas vezes, né? Porque ele não ficou um dia só na casa dos avós. Ele vivia, dava a ideia de uma coisa que é de continuidade, mas que acabou e que ficou lá no passado. Outra coisa. Jogava com meus primos. Se eu digo jogava, é o mesmo que jogava. Então, eu jogava com os meus primos. É uma coisa que aconteceu uma única vez? Não. Algo que sempre acontecia no passado. Minha tia sempre comia de madrugada. Então, minha tia sempre comia de madrugada. Então, algo também frequente do passado, mas que traz uma ideia de frequência. Vamos ver agora a conjugação do verbo no imperfeito indicativo. A primeira conjugação, verbos em AR, esses são os verbos regulares. Lembre-se comigo que nós estudamos que, para encontrar o radical de um verbo, o que é que a gente faz? Joga o verbo para o infinitivo, não é? Tira a terminação de AR, ER ou IR, vai juntar a desinência. Então, por exemplo, o verbo trabalhar me sobra como radical trabalhar. Mais a desinência do pretérito imperfeito de primeira conjugação, que é aba, abas, aba, abamos, abais, aba. Então, nesse caso aí, eu vou ter trabalhava. Mas vamos supor que fosse o verbo hablar. Então, como é que ele ficaria? Hablar, tiro a R, fica a. Como ficaria, então? Hablava, né? Essa seria a conjugação. Vamos supor que o verbo fosse cantar. Tira o AR e vira cante. Eu cantava. Tá vendo como fica fácil? Segunda conjugação, já muda a desinência. Então, comer, eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, nós comíais, eles comiam. Terceira conjugação, verbo vivir. Eu vivia, tu vivias, ele vivia, nós vivíamos, vosotros vivíam. Nesse caso aí, se você analisar, a segunda e a terceira conjugação elas são iguais. Então, isso já ajuda bastante também, né? Atenção para isso. Primeira conjugação, segunda e terceira iguais. A primeira diferenciada, mas segunda e terceira iguais no verbo regular. Então, nós temos aí, ó, um mapa mental, né? Dá para você compreender bastante e ver aí como pode ser feito. Então, as terminações, né? Que são as desinências, acima de todos os verbos regulares, e abaixo apresentando os três únicos irregulares que existem, né? Então, o verbo ir, o verbo ser e o verbo ver. Ele fica bem mais fácil por conta disso. Então, o verbo ir, eu iba, o verbo ser, eu era, e o verbo ver, eu veia.
Então, já é muito bom saber que irregulares, né, que nos causa tantas dúvidas, nesse tempo verbal só tem três: ir, ser e ver. Atenção! Vamos agora à questão da atividade. Bom, eu coloquei o verbo aqui para que vocês pudessem perceber. Trouxe alguns verbos regulares abaixo para a gente tentar fazer essa atividade em conjunto, certo? Vamos lá. Temos o verbo caminhar, que é o verbo caminhar. E tem uma pessoa verbal que é Joe. Então, como ficou? Caminhava, ó, terminação aba. Então, primeira pessoa de AR, terminação aba. O verbo caminhar, tira o AR, que está aqui maior, né? Está maior em negrito. Então, caminhar. Então, virou caminhar com aba, caminhava. Letra B. Dever, ellos. Então, como é que ficou? Vamos ver. Ellos é terceira pessoa plural. Terminação aba. Então, nesse caso aqui, terminação iam. Então, nesse caso aqui, dever, que é segunda conjugação, então ficou devia. Letra C, subir. Subir, vosotros, que seria a segunda pessoa no plural. Nesse caso, subir, eu tiro o IR, fica sub. Mais vosotros, de terceira pessoa. Ó, iais. Então, subíais. Letra D, o verbo ler. Veja que nós tiramos, esses que estão maiores é para retirada para a gente encontrar o radical. Então, ficou ler. Mas, terceira pessoa singular, ia. Então, ficou leia. Abrir, nosotros. Vamos ver. Terceira pessoa, nosotros segunda pessoa, ou nosotros primeira pessoa, plural. Então, íamos. Ficam abríamos. E o último, escuchar. Temos a primeira conjugação AR, né? E a segunda pessoa singular. Então, escuchar, como é que ficou? Terminação abas, escuchavas. Bom, gente, esse verbo, como eu disse a vocês, é bem fácil. Requer só um pouco de estudo. É só ter em mente que vai falar de algo que aconteceu no passado com frequência, né? Então, pretérito já está de passado mesmo, um passado frequente, uma coisa que sempre acontecia, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.